Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Caros professores, superintendentes da escola dominical, compartilhe o nosso canal no YouTube, CAPED-RP. E eu lembro a todos vocês que divulgue aos seus professores para que se inscrevam ou se inscreva neste canal. Reforço ainda que o CAPED, Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico dos Professores da Escola Dominical em Ribeirão Preto, funciona de forma presencial todos os sábados, no horário das 14 às 16 horas. É um curso totalmente gratuito para todos os professores de todas as faixas etárias da nossa casa publicadora, desde o maternal até a classe de adultos. Portanto, participe também, você que é da nossa região, de forma presencial do nosso CAPED. Hoje, na 13ª lição, nós vamos estudar a respeito do sacerdócio celestial. E é bom que você, professor da escola dominical, até de uma forma pedagógica, você possa fazer uma revisão com seus alunos para uma maior e melhor fixação do conteúdo estudado neste trimestre. Por exemplo, você pode, em 5 minutinhos, fazer uma revisão rápida, comentando com seus alunos, por exemplo, sobre o que nós estudamos a respeito dos artesãos do tabernáculo. Nós estudamos lá na lição de número 2 que Bezalel e Aholiabe foram instrumentos ou homens capacitados pelo Senhor, capacitados pelo Espírito Santo, com uma função de trabalhar em materiais exclusivos para a construção do tabernáculo. Aprendemos que Bezalel significa Deus é a minha sombra, e Aholiabe que Deus é o meu pai. E veja que não foram apenas esses dois, mas eles foram os responsáveis e muitos outros homens aos seus redores foram usados pelo Senhor para a construção de peças tão importantíssimas para o trabalho do Senhor. Na lição de número 3, nós começamos a entrar no tabernáculo, e aqui ficou muito evidente a organização do tabernáculo. O tabernáculo ficava virado para o oriente, e ali as tribos, ou as 12 tribos de Israel, cada uma tinha o seu local específico. Veja que a Bíblia vai nos informar que eram 603.550 homens das 12 tribos de Israel, e havia uma organização, e o tabernáculo ficava no meio. Isso nos mostra também que Israel reconhecia a centralidade de Deus. A Bíblia também nos informa que a Deus ou Jesus Cristo é a centralidade do seu povo, como nos informa a Bíblia, olhando para Ele. Então todos os cristãos temos que estar olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Depois nós aprendemos também sobre as 6 peças que havia neste tabernáculo, desde o altar do holocausto, a pia, adentrando depois ao lugar santo, nós tínhamos o candelabro, nós tínhamos a mesa da proposição, nós tínhamos o altar do incenso, e no lugar santíssimo, no lugar santo dos santos, nós temos ali a arca do testemunho, ou a arca da aliança. E nós aprendemos, por exemplo, sobre essas peças do tabernáculo, que essas 6 peças ela formava um formato de uma cruz. Como o tabernáculo ele é uma sombra e apontava para a pessoa de Cristo, nós já podemos ver até pela forma geográfica como essas peças estavam colocadas no formato de uma cruz, apontando, portanto, para um sacrifício maior, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós aprendemos também sobre as cortinas desse tabernáculo, vimos sobre as suas cores, as 4 cores dessas cortinas.
e cada cor com a sua figura. Por exemplo, nós aprendemos sobre a cor púrpura, que é a cor da realeza, isso apontando para Cristo, que é o filho de Davi, a realeza de Cristo, isso também representada pelo Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do Filho do Rei. Nós vimos também, por exemplo, a cor carmesim, que significa a cor do sangue, que apontava para o sacrifício de Cristo. E isso também é uma figura do Evangelho de Marcos, que é a figura do servo sofredor. Vimos também, por exemplo, a cor azul, que simboliza a parte celestial, a parte da divindade, e representada aí pelo Evangelho de João. João é o Evangelho que nos apresenta a divindade de Cristo, já no seu capítulo 1, versículo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Vimos também a cor branca, representando aí a pureza, representando aí a santidade, e que nos leva também a pensar a respeito do Evangelho de Lucas, que é o Evangelho do Filho do Homem, o Evangelho escrito para os gregos, e os gregos tinham a sua figuração do homem como a figura de um homem perfeito. Depois nós podemos ver ainda, nas nossas lições que nós estudamos, sobre as divisões desse tabernáculo, com as 3 divisões, o pátio, o santo e o lugar santíssimo. Aprendemos também sobre, por exemplo, uma lição específica, a lição de número 9, sobre a arca da aliança, sobre o propiciatório. E que lição rica foi esta, onde nós vimos ali que uma vez por ano, quando o sumo sacerdote adentrava ao lugar santíssimo, e ele levando o sangue do bode expiatório, quando ele espargia o sangue sobre o propiciatório. E como os gregos já informavam, ou diziam que o propiciatório era o altar da misericórdia, e aquele sangue ali fazia com que a arca do testemunho, ou a pedra, melhor dizendo, do testemunho que estava dentro daquela arca, e que era a lei, e a lei clamava por justiça, mas o sangue espargido sobre a tampa daquela arca representava ali que a misericórdia do Senhor estava sobre o seu povo para protegê-lo. Nós estudamos também na lição de número 10 sobre o sistema de sacrifício. Que riqueza foi isso! Aprendemos sobre os sacrifícios voluntários, mas também sobre os sacrifícios obrigatórios. Entre eles, o sacrifício feito uma vez por ano pelo sumo sacerdote no dia da expiação, que acontece para nós aqui no nosso calendário entre o final de setembro e o começo de outubro, quando uma vez por ano o sumo sacerdote adentrava ao lugar santíssimo para oferecer o sacrifício por ele, mas também por toda a nação de Israel, quando ele colocava ou lançava a sorte para saber qual dos bodes iria morrer, seria o bode expiatório, e por conseguinte o outro seria o bode emissário, que era levado por uma pessoa já previamente designada para o deserto e solto ali. E aquele bode emissário solto, ele levava o pecado de toda a nação de Israel, apontando para a pessoa de Jesus, que levou sobre si o pecado de todos nós. E no domingo passado, nós estudamos sobre a nuvem de glória, esta lição tão preciosa, onde nós aprendemos aqui sobre a Shekinah de Deus. E aprendemos que, não obstante Shekinah não aparecer nos textos sagrados, mas pela tradição judaica, isso também nos leva a pensarmos desta forma, que a Shekinah de Deus é a glória do Senhor no meio do seu povo. Veja que esta nuvem que cobre o Monte Sinai, aonde Moisés ali passou por pelo menos 40 dias, mas mais precisamente nos 7 primeiros dias, quando a nuvem desce sobre aquele monte e toda a nação de Israel percebe de que Deus está com Moisés, e naquela envoltura da glória do Senhor,
Moisés reconhece de que o Senhor ali se faz presente. E Moisés, ao final daqueles 40 dias, recebe a lei do Senhor. E hoje, adentrando a esta última lição, nós vamos estudarmos um pouco a respeito do sacerdócio celestial. Vamos aprender aqui lições importantíssimas para a nossa vida de fé cristã. Vamos, portanto, pensarmos um pouco a respeito deste assunto. Então veja, os irmãos, que quando nós estudamos sobre o tabernáculo, podemos entender sobre a obra de Cristo descrita no Novo Testamento. A tipologia existente, ela foi escrita para a nossa instrução. O apóstolo Paulo, por exemplo, nos informa, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, e o versículo 11, ele diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, cada detalhe do tabernáculo tinha uma relação especial de ensino. Como nós vimos, os seus materiais, as suas medidas, as suas peças do mobiliário, os utensílios, as cores, as cortinas, o tipo da madeira utilizada, até a formação da colocação dos móveis que indicava uma cruz, as vestimentas do sumo sacerdote, né, com a mitra, com as pedras nos ombros, simbolizando que o sumo sacerdote carregava toda a nação de Israel, também as pedras no peitoral, aliás, a própria forma como estavam colocadas as peças na roupa do sumo sacerdote, também indicando uma cruz. Tudo isso é para a nossa instrução. Como diz Paulo, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritos para o aviso nosso. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10 e o versículo de número 1, a Bíblia vai nos informar: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. E é interessante, e a lição vai nos mostrar, e é bom que você, professor da escola dominical, reforce isso com seus alunos já no início desta aula, de que a antiga aliança, ela servia como sombra de uma realidade maior. Sombra é algo que é projetado, ele não é a realidade, mas projeta uma realidade. A realidade é Cristo. A realidade é o tabernáculo eterno. A realidade é o tabernáculo que estás nos céus. Moisés recebeu do Senhor a planta, baseado em algo que já estava nos céus, mas o que está aqui na terra era apenas uma sombra de algo maior. E como sombra, a lei, ela serviu como aio, como nos informa a Bíblia, como um pedagogo, como um indicador da realidade. É interessante que o escritor aos Hebreus, ele até nos informa, por exemplo, no capítulo 10 e o versículo 3, ele diz assim, que nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Veja que a antiga aliança, como uma sombra, portanto algo imperfeito, mas que apontava para algo perfeito, como imperfeito, a cada ano precisava se repetir o cerimonial. Aliás, lemos aqui nesse versículo 3 que se fazia comemoração pelos pecados, porque a lei servia apenas para cobrir o pecado. Os sacrifícios feitos apenas cobriam o pecado, mas apontava para um sacrifício maior, perfeito, que não apenas cobriria
o pecado, mas que de uma vez por toda lançaria os pecados no mar do esquecimento. Este é o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Meus queridos, vamos pensar agora no capítulo 1 dessa lição, que vai nos falar sobre o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Bom, se é sumo, é único. E é único porque não pode ser substituído. Diferentemente do tabernáculo terreno, aonde o sumo sacerdote era temporário, porque morrendo-se um sumo sacerdote, adentrava-se outro. Cristo é o sumo sacerdote eterno, porque Cristo é aquele que veio, morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Portanto, o sumo sacerdócio de Cristo é um sumo sacerdócio eterno. E é interessante a gente ver por que o sumo sacerdócio de Cristo é maior do que o sacerdócio arônico. Perceba que o sacerdócio arônico era restrito à nação de Israel. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio mais amplo, é um sacerdócio universal, porque Cristo morreu não apenas para a nação de Israel, mas Cristo morreu para toda a humanidade. O sumo sacerdócio de Cristo também é maior do que o sumo sacerdócio arônico, porque o sumo sacerdócio arônico era temporário. O de Cristo é eterno, é para sempre. Também é maior porque enquanto o sumo sacerdócio arônico teve um início, começou com a tribo de Levi, o sumo sacerdócio de Cristo, ele é comparado com a ordem de Melquisedeque, que era antes de Levi. Nós podemos entender pela Bíblia que o sacrifício de Cristo, não obstante ter ocorrido na cruz, mas Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto ainda antes da fundação do mundo. Portanto, desde a queda do homem, ou desde a criação do homem, para que Deus dissesse, haja luz, primeiramente ele disse, haja cruz, porque o pecado do homem tinha capacidade para destruir a tudo e a todos, mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o perdão de Deus através do sacrifício de Cristo, é o que sustenta tudo e a todos. Só estamos aqui, ou o ser humano somente não deixou de existir por conta do sacrifício de Cristo, que mesmo tendo ocorrido há apenas 2000 anos atrás, mas na mente, na onisciência de Cristo, ou de Deus Pai, Cristo é o Cordeiro que foi morto ainda antes da fundação do mundo. Glória a Deus por esta bênção tão especial. Em Hebreus capítulo 7 e no versículo 26, que é o texto áureo desta lição, nos indica este sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Diz assim, porque nos convinha um sumo sacerdote como este. E veja que tem 5 virtudes aqui: santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Louvado seja o Senhor. Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. No ponto 2 deste capítulo 1, nós vamos ver sobre o sacerdócio coletivo dos cristãos. Veja que na antiga aliança, apenas o sacerdote podia oferecer sacrifícios. Porém, na nova aliança, todo crente é morada, todo crente é templo, todo crente é o tabernáculo de Deus, é o templo do Espírito Santo. A Bíblia nos informa lá em 1 de Pedro, no capítulo de número 2,
E o versículo de número 9 nos diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, meus prezados professores, nós podemos entrar na presença de Deus, Pai, e podemos oferecer o nosso próprio sacrifício espiritual ao Senhor, como nos informa também Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, o versículo 5, dizendo assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. A exemplo de Melquisedeque, que era rei e sacerdote ao mesmo tempo, conforme nos informa o livro do Gênesis, capítulo 14, a partir do versículo 18. Jesus também, através do seu sangue, nos fez para Deus reis e sacerdotes, conforme nos informa o evangelista João, lá no livro das Revelações de Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 6, quando nos diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Louvado seja o Senhor. É importante que você, professor da escola dominical, atente para a recomendação que o pastor Elianai traz aqui nesta lição, dizendo que o resgate da doutrina cristã, os reformadores da igreja tiveram o cuidado de resgatar isso, porque até então aquela que se intitulava a igreja começou a colocar um mediador entre Deus e os homens, colocando um sacerdote humano. Mas a Bíblia nos informa, Paulo dizendo a Timóteo, informa que há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, o homem. E a Bíblia nos informa, portanto, que todo crente, sem distinção, Deus nos constituiu como reis e sacerdotes. E hoje nós temos a liberdade de oferecer o nosso próprio sacrifício ao Senhor. Portanto, prezado professor, reforce isso na sua sala, de que hoje, cada cristão, podemos oferecer o nosso próprio sacrifício espiritual ao Senhor. Podemos adentrar a presença de Deus e confessar os nossos próprios pecados. Podemos fazer o nosso próprio culto ao Senhor, oferecer o nosso próprio sacrifício ao Senhor, sem a necessidade de uma mediação humana. Nós somos sacerdotes diante do Pai Celestial. Louvado seja o Senhor por isso. O capítulo 2 desta lição vai nos apresentar sobre o sacerdócio universal da igreja e nos apresenta a pessoa de Cristo como a principal pedra de esquina. Na carta aos Efésios, no capítulo 2 e o versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E o salmista, no Salmo 118 e o verso 22, ele vai nos dizer que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Veja que nas construções antigas, medievais, a pedra de esquina, ela era a primeira pedra a ser assentada, ela que dava o ângulo perfeito, e a partir dela se colocavam as demais pedras. Para as construções de nossos dias, é comparada como o alicerce de um grande prédio. É a partir dele que todas as demais pedras são colocadas. Quer dizer, sem o alicerce ou sem este fundamento não se coloca
uma outra pedra, não se coloca nada mais. Cristo é o nosso fundamento, ele é a principal pedra de esquina. E o pastor Elianai vai nos informar aqui que assim também podemos afirmar que o sacerdócio universal dos crentes, que somos nós, em primeiro lugar, está fundamentado na pedra que é Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. Louvado seja o Senhor. Toda a nossa edificação tem que ser feita sobre a edificação ou sobre esta pedra maior, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Veja que Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, quando Jesus faz uma pausa ministerial e reúne os seus apóstolos em Cesareia de Filipe, e ele começa a perguntar aos seus apóstolos o que a multidão pensava a seu respeito, e depois ele pergunta: e vós, o que pensam a meu respeito? E nesse diálogo nós temos ali a resposta de Pedro, e Pedro vai dizer: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se encanta com a resposta de Pedro, e Jesus vai dizer: olha Pedro, não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas você acabou de ter uma revelação do meu Pai que está nos céus. E a partir do versículo 18, Jesus vai dizer assim: olha, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E nós podemos perceber aqui, entender pelas palavras de Jesus, que quando ele disse: tu és Pedro, e sob esta pedra era a confissão de Pedro, e a confissão de Pedro era que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, a pedra apontava a pessoa de Jesus, e indicando aí que a igreja está edificada sobre a confissão de Pedro, ou seja, sobre a pessoa de Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja está edificada sobre esta pedra de esquina, sobre esta pedra angular que é Cristo. Esta pedra que os edificadores rejeitaram, mas que ela se tornou, como nos diz o salmista, a principal ou a cabeça da esquina. Louvado seja o Senhor por isso. Cristo, portanto, é a pedra angular, mas todo cristão é uma pedra viva, como nos informa Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, o versículo 5. Ele diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Todo cristão é uma pedra viva, edificada sobre esta pedra angular que é Jesus. Mas veja, nós não estamos limitados a um espaço geográfico ou a um povo específico, diferentemente do sumo sacerdote na antiga aliança, que ele só poderia oferecer o sacrifício lá no tabernáculo. Hoje, nós, como uma casa viva, nós oferecemos o nosso próprio sacrifício ao Senhor, aonde quer que estejamos. E nós adoramos e sacrificamos ao Senhor em todo lugar, em prol de todos os homens e em tudo quanto fazemos. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, é um privilégio para nós estarmos vivendo na nova aliança. E diferentemente dos sacerdotes da antiga aliança, que ele era escolhido pela tribo que ele pertencia, hoje a nossa escolha não é pela nossa etnia, não é pela nossa raça, não é pela cor dos nossos cabelos, ou pela cor dos nossos olhos, ou pela riqueza que temos, mas sim, única e exclusivamente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nos informa Paulo na carta aos Efésios, no capítulo de número 2,
E no versículo de número 8, quando diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, o caminho para o tabernáculo eterno foi aberto, como nos informa o escritor aos Hebreus, na sua carta no capítulo de número 10, a partir do versículo 19, quando ele diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, meus prezados professores, graças a Deus por isto, Cristo é a pedra angular, mas nós, como pedras vivas, estamos sendo edificados sobre esta pedra angular. E hoje, nós podemos oferecer o nosso próprio sacrifício ao Senhor, não pela tribo que pertencemos, mas única e exclusivamente pela graça salvadora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O capítulo de número 3, nós vamos estudar sobre o maior e mais perfeito tabernáculo. É importante a gente ver que o santuário terrestre apontava, como já dissemos, para o celestial, em que o sacrifício de Cristo é perfeito, como nos informa o escritor aos Hebreus, no seu capítulo 9 e o versículo de número 11, que diz assim, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Veja que o simples fato de ser um tabernáculo não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, por isso só, já nos indica que é maior, que é um perfeito tabernáculo. Veja que o santuário terrestre, através das suas mobília, ele apontava para a pessoa de Cristo. Por exemplo, o altar do sacrifício nos mostra que Cristo é o nosso altar. A pia, o lavatório, nos mostra sobre a santificação. Jesus é aquele que nos santifica. Veja o castiçal, que a sua luz iluminava o lugar santo. A Bíblia nos apresenta que Jesus é a luz do mundo. E aquele que o segue não andará em trevas, como nos diz a Bíblia. A mesa com os pães da proposição. A Bíblia nos apresenta Jesus como o pão vivo que desceu dos céus. O propiciatório, quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, aspergia ali o sangue. Então todas essas imagens, todas essas figuras, todos esses símbolos apontavam para a pessoa, para o sacerdócio de Cristo Jesus. Veja que no capítulo 9 da carta aos Hebreus, no versículo 24, diz assim, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito, não era preciso passar repetidamente pelo Calvário para garantir-nos a redenção eterna, bastou um único sacrifício. Diferentemente dos sacrifícios da antiga aliança, que era repetido rotineiramente, diariamente, semanalmente, mensalmente e pelo menos uma vez por ano o sacrifício no dia da expiação, Jesus Cristo entrou uma única vez e ofereceu um único sacrifício, de uma vez por todas, em prol de toda a humanidade. Prezado professor, finalize essa aula dizendo a seus alunos que Jesus, o Filho de Deus, ele se fez homem sem deixar de ser Deus. E ele nos abriu um novo e vivo caminho. Ele é a principal pedra, a pedra de esquina, a pedra angular. E nós,
como pedras vivas, estamos sendo edificados em cima desta pedra angular. O querer de Deus, a vontade de Deus, é que nós ofereçamos a Ele um sacrifício vivo, santo e que seja agradável a Ele. Hoje nós temos a liberdade de adentrarmos a presença de Deus. E hoje não há distinção. Na antiga aliança, apenas a tribo de Levi, apenas a casa de Arão poderiam oferecer o sacrifício. Mas hoje eu e você podemos adentrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que foi aberto através do seu sangue, e podemos oferecer o nosso próprio sacrifício espiritual ao Senhor. Portanto, meu prezado professor, na nova aliança, qualquer pessoa, como nos diz a nossa lição, independente da etnia ou classe, mediante Cristo Jesus, podemos entrar na presença de Deus e oferecermos o nosso próprio sacrifício ao Senhor. Que você possa ter uma boa aula, que esta lição possa achar guarida nos nossos corações. E eu quero, antes de finalizarmos esses comentários, dizer a você que no próximo trimestre nós estaremos estudando a lição que tem por título Tempo, Bens e Talentos, uma lição comentada pelo precioso pastor Elinaldo Renovato de Lima, uma lição preciosíssima e que tem muito a ver com o nosso dia a dia da fé cristã. Portanto, na próxima semana, na Semana Vindoura, estaremos comentando alguma coisa a respeito da lição de número 1, que vai ser uma síntese das próximas 13 lições que nós teremos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.